Boa noite, querido, querida, tudo bem? Que a graça, que o amor de Deus, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos nós. Estamos chegando ao final das devocionais pautadas, baseadas na Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 6. E depois passaremos para um outro livro, ainda não decidimos qual será este livro. Para a nossa meditação de hoje, eu quero ler apenas 2 versículos, tá bom? Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Já dissemos, repetidamente, que o objetivo da carta para aqueles irmãos era de encorajá-los a viver a fé, a testemunhar, a viverem de maneira digna. Também já falamos algumas vezes que os primeiros capítulos desta carta têm o objetivo de orientar, de trazer a ação de Deus por meio de Jesus para alcançar aquelas pessoas e para nos alcançar, evidentemente. E os capítulos finais, a exigência que vivamos esses ensinamentos diante daquilo que Deus fez, um evangelho prático, pautado no amor, que vá de encontro ao outro. Falamos bastante sobre isso. Mas ele termina, curiosamente, falando de guerra. Como assim, pastor Paulo? Como assim, Paulo? Como assim, Paulo, o apóstolo, está falando de guerra? Vamos lembrar que ele está preso, vamos lembrar que ele está num contexto romano, e agora ele vai usar várias figuras e elementos do contexto militar para explicar a sua ideia e fechar esta carta, praticamente. Depois tem as despedidas, mas em termos de orientação prática. Ele primeiro diz assim, olha, sede fortalecidos no Senhor, né? A ideia de força, de estar preparado, né? E é Deus que nos dá essa força, Deus que nos dá esse preparo para que triunfemos, para que vençamos. Mas vencer o quê? Triunfar sobre o quê? Lembrando que ele vive num contexto de perseguição ao cristianismo, mas não é apenas essa questão material, objetiva, concreta. Paulo vai dizer mais, que vai apontar por que Deus nos fortalece. Primeiro ele diz, vistam a armadura, outra figura militar, para que vocês fiquem firmes, outra expressão militar. A ideia de firme, quem é militar, né? Você fica lá ereto, posição sem se mexer, né? A ideia de integridade, de se manter. Então Deus nos fortalece para que nós, a partir da armadura, na verdade, fiquemos firmes. Firmes para quê? Ele vai falar da guerra que a gente enfrenta, que não é só a guerra objetiva, concreta. Há um mundo material, real, concreto, mas segundo Paulo, segundo a Bíblia, aquilo que nós cremos também é um mundo imaterial, um mundo espiritual, uma batalha espiritual, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do adversário, do diabo, do inimigo. E aí ele vai listar, né? Ele vai pegar ali o soldado, o legionário romano, então ele vai falar da sandália, ele vai falar do cinto, ele vai falar da couraça, ele vai falar do capacete, ele vai falar da espada, ele vai falar do escudo. E cada parte do armamento ele vai fazer uma ilustração. Por exemplo, a espada é a palavra de Deus. E ele vai terminar, né, esse trecho que ele dá esses elementos falando sobre oração. Ele fala da oração, a parte dos elementos da armadura. Tá? E aí o que eu quero compartilhar hoje? Primeira coisa, para que nós fiquemos firmes diante de Deus, precisamos ser revestidos pelo próprio Deus. Ele vai nos ajudar para que nos mantenhamos firmes. Segunda questão, vivemos em um mundo em que somos racionais e olhamos sempre para as questões materiais, objetivas e concretas, mas o mundo não é só isso. Existem outras questões, existem questões espirituais, e existem batalhas espirituais. E para que você vença essas batalhas, você precisa da ajuda de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te faça mais uma vez compreender a palavra dele
né? E se você tiver curiosidade, leia a Bíblia, mas leia, né, esse texto que nós compartilhamos. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar aí no privado e perguntar: Paulo, Pastor Paulo, enfim, gostaria de entender melhor isso, saber melhor sobre essa questão, tá bom? Um beijo no coração, tenha uma boa noite. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo